Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e como vocês sabem, sábado é dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. Bom, há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre um cabo de guerra que existia entre empresas e sociedade. A empresa, ela quer repassar os custos que ela tem, ela quer repassar a inflação, enquanto isso a sociedade, por outro lado, ela tem uma demanda por produtos e serviços que depende da renda dela. Então, se a sociedade tiver uma renda menor, ela vai demandar menos produtos e serviços e as empresas não vão conseguir repassar esses custos que ela tem. E, inclusive, a gente mostrou naquele vídeo que as empresas não estão conseguindo repassar esse aumento de custos que está existindo. E aí, o que aconteceu essa semana? A Grendene brindou a gente com resultado péssimo, mas que ela tentou repassar isso. E a gente vai ver que como o bem dela é elástico, um bem como o sapato, Melissa, o próprio chinelo, a Ipanema, ele diminui muito a venda quando tem um aumento do valor do produto. A gente vai ver isso exatamente em planilhas, exatamente em gráficos. Se você gosta do nosso tipo de vídeo, curtam já o vídeo, se inscreva também no canal que é importante para a gente, ativa o sininho para você poder ver os vídeos quando forem aparecendo e quando eles forem lançados, e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar aqui o vídeo, eu queria dizer para vocês que o vídeo de hoje não é uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda. Toda a nossa parte de recomendações está exatamente na nossa área de membros, a área de assinantes, que está aparecendo aqui embaixo, https://área de membros.dicadehoje7.com, mais informações na descrição do vídeo. Bom, agora falando aqui de Grendene, eu fiz uma planilha aqui, uma planilha que é bem grande por sinal, mas retirada toda do site de RI da empresa. Então, quando você está aqui no site de RI, só para vocês saberem, planilhas e fundamentos. Então aqui, planilhas e fundamentos, você clica, você vai baixar uma planilha que você vai retirar alguns dados e você consegue montar uma planilha igual a minha aqui. Então a gente tem aqui, receita bruta por par, que a empresa pega a receita bruta da empresa e divide pela quantidade de pares vendidos. Aqui tem volume de pares. E aí o que eu fiz foi, eu peguei e anualizei esses valores. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o total de pares em 2010 vendido foi a soma do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre, que dá 169.470 pares, que é exatamente esse valor daqui. E a gente vai com isso até 2019, que está aparecendo aqui. E aí, o que aconteceu com a empresa, A gente consegue começar a ver aqui alguns gráficos. Então, vamos primeiro analisar isso aqui, total de calçados vendidos, e eu quero pegar o período atual, o período da recessão do Brasil. Porque na época que todo mundo estava vendendo, que tinha um crédito farto, todo mundo conseguia pegar crédito consignado, taxa de juros de 0,5% ao mês, 1% ao mês para consumo. A gente tinha carros que eram financiados aí com taxa zero por não sei quantos meses, etc., que era aquela farra dos juros. Todas as empresas cresceram muito bem. Então a gente vê aqui um crescimento de volume bastante grande. A Grendene nessa época inclusive aumentou a capacidade produtiva dela para 250 milhões de pares de sapatos e ela aqui conseguia vender 216 milhões de pares de sapatos. Hoje, pegando os últimos 12 meses, ela vendeu 161 milhões de pares de sapatos, que é o que está acontecendo aqui. A gente vê que o volume vendido caiu de 216 milhões para 161 milhões, o que dá uma queda de 25,5%, ou ainda o que é pior, porque dilui menos o custo do produto vendido. Foi uma redução de 86% da capacidade produtiva, que é a forma que eu gosto mais de ver, para 64% da capacidade produtiva. Menos mal
que a forma de produção dela é sob pedido, então ela só produz quando ela tem pedido, quer dizer, ela não fica com estoque de sapato lá, que pode acabar mudando ou saindo de moda ou entrando em moda e etc. E aí a gente vê aqui o preço médio por par de sapato. E como eu falei antes, eu quero pegar para vocês esse espaço de tempo que é o da recessão atual. Então a gente pega terminando o quarto trimestre de 2013, que é exatamente esse ponto daqui, ó, o ponto que dá R$ 12,55 por par, até o período atual, que deu R$ 18,06 por par. Quando a gente pega esse período aqui, a gente vê que teve um aumento do preço do par em 43,90%. 43,90% de aumento no preço do par, contra 34,26% do IGPM, 35,70% do IPCA. Eu achei estranho o IPCA ficar maior do que o IGPM, mas é exatamente como a gente calculou aqui na calculadora do cidadão no Banco Central do Brasil. Ó. IPCA de janeiro de 2014 a março de 2019 deu 35,7%, IGPM no mesmo período 34,26%. Normalmente o IPCA fica abaixo do IGPM, mas nesse período ficou maior do que o IGPM. Então quer dizer, a empresa repassou mais do que a inflação, ela repassou mais do que isso em termos de custos para as pessoas e para os consumidores dela. Por isso até a gente viu essa queda tão forte de calçados vendidos. Quer dizer, a gente está falando de um bem elástico, né? Um bem que quando a gente aumenta o preço, a gente tem uma redução da venda. Quando o governo, por exemplo, a Petrobras, ela autoriza o aumento do preço da gasolina, o aumento da receita da Petrobras acontece, porque a gasolina é um bem inelástico. Você pode até reduzir um pouco o teu consumo, mas a quantidade que você vai reduzir é menor do que a quantidade do preço que aumentou. Então a gente estaria falando de um bem inelástico no caso da gasolina. O sapato não, a pessoa deixa de comprar, que é realmente o que aconteceu aqui. E aí a gente tem aqui a receita bruta de vendas da empresa. A gente vê que a receita está praticamente estagnada com o quarto trimestre de 2013, na verdade teve uma leve queda, de 2,711 bilhões para 2,676 bilhões de reais nesse período, ou seja, tudo que ela aumentou aqui de preço teve uma redução do volume que gerou uma receita quase parecida. Só que o custo do produto vendido aumentou de 1,793 bilhões para 1,88 bilhões. E tem aqui algumas isenções que acabaram saindo, né, como a PROAP, por exemplo, mas não vem ao caso aqui para o vídeo de hoje. Então, quer dizer, a empresa está aumentando o custo, reduzindo receita. E existe um outro agravante aqui com relação à Grendene, que tem a ver com as exportações. Quando a gente vê aqui as exportações, a gente vê que lá atrás, no primeiro trimestre de 2010, ela chegou a ser quase 50% do total de pares vendidos. Quer dizer, era uma moda, né, lá no exterior também, de sandálias, né, no caso das Havaianas, mas a Ipanema entrava, a Melissa foi para o exterior também. A empresa conseguiu aumentar o preço do par em dólar, até porque o dólar ele caiu de preço aqui no Brasil, então ele chegou a ser cotado inclusive abaixo de R$2 nesse período em 2011. Então a gente tem aqui um aumento do preço em dólar, mas que foi diminuindo aqui a participação, tanto porque no Brasil teve muito mercado consumidor, então não precisava exportar, mas também porque no exterior não pegou tanto a moda depois, né? Isso aqui ficou meio largado, então a gente vê que o preço em dólar aqui veio caindo, ele se mantém constante, mas essa participação aqui está ficando cada vez menor. Quer dizer, mesmo com volume vendido menor, a gente ainda tem uma participação no exterior menor. E isso fica nítido nesse outro gráfico aqui, quando a gente mostra a exportação em dólar contra o volume apenas de pares exportados. A gente vê que de 2013 até 2018,
o exterior, né, que poderia salvar aí a Grendene. Quando a gente fala principalmente de Estados Unidos e Argentina, a gente está vendo aqui uma queda de volume aqui, inclusive maior e mais significativa do que a queda de volume que aconteceu no Brasil. A gente está falando de uma queda aqui, ó, de 52 milhões na máxima em 2014, ou para a gente pegar a mesma base, ó, 51.192, quarto trimestre de 2013, 51 milhões de pares, e agora a gente tem aqui um valor muito menor em 12 meses de 36 milhões de pares, uma queda em torno de 30%, ou seja, superior à queda que a gente viu no total. E mesmo com o preço aqui em dólares mais ou menos constante, até mesmo inferior ali. Então, quer dizer, aqui demonstra que a empresa no exterior ela está muito mal. Claro que tem boa parte da crise argentina aí, mas não é apenas crise argentina, ela está realmente mal nessa parte do exterior. O mercado interno estava consumindo parte disso e agora parou de consumir. Realmente é um problema para a empresa. Mas lembrando que esse vídeo de hoje não é uma recomendação, esse vídeo de hoje é apenas para mostrar esse cabo de guerra que existe entre sociedade e entre empresas, como às vezes é difícil você repassar os custos, como às vezes a empresa precisa reduzir realmente margem por bem, para ela não precisar reduzir a margem por mal, como a Grendene teve que fazer agora nesse trimestre, como ela vai ter que fazer nos outros, porque ela reduziu a margem, porque ela não conseguiu diluir os custos fixos. Então a gente vê que o lucro ficou bem mais baixo, o lucro bruto também, a margem bruta caiu para níveis lá de 2011, e é exatamente isso que a gente precisa evitar. Tá? Na minha visão, um erro grande do management, um erro grande da gestão. Muito provavelmente a gente vai ver preços menores agora. Espero que eles tenham entendido, né, que se trata de um bem elástico, como eu mostrei no vídeo de hoje, e acredito que sim, pela teleconferência que eles falaram. Recomendação de compra ou de venda ou até neutra está na área de membros, não está nesse vídeo de hoje. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Bons investimentos. Tchau, tchau.